Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos continuar falando aqui sobre dados de alta dimensionalidade e entendendo o que ocorre principalmente no contexto de dados probabilísticos. Ou seja, nós vimos do ponto de vista geométrico que à medida que a dimensionalidade dos dados aumenta, nós perdemos cada vez mais a capacidade de diferenciar e de discriminar esses dados, o que pode ser um efeito nefasto para algoritmos e técnicas que se baseiem em similaridade. Agora nós vamos ver que há um efeito muito parecido quando nós verificamos dados probabilísticos. Então, para realizarmos essa avaliação, nós vamos aqui começar recordando a função da função normal multivariada, a função de densidade de probabilidade, que está aqui apresentada, e vamos utilizar como critério de avaliação o quanto da densidade dessa função está ao redor da média. Em particular, vamos considerar o conjunto de pontos cuja densidade seja pelo menos uma fração alfa da densidade na média, expresso por essa expressão aqui, onde o f de x sobre o f de zero, que é o pico da distribuição da normal, ele seja maior ou igual a alfa. Desenvolvendo o equacionamento aqui, nós vamos perceber que esse pico ao redor da média, ele é representado pelos pontos cuja soma dos seus quadrados seja menor ou igual que menos 2 vezes o logaritmo natural de alfa. Como as variáveis aleatórias randômicas, como a soma dos quadrados de variáveis aleatórias randômicas independentes e identicamente distribuídas seguem uma distribuição Q², nós podemos então verificar através dessa distribuição Q² qual que é a quantidade, qual a porção da função de distribuição de probabilidade está ao redor da média e satisfaz esse critério. E isso pode ser visto, ou seja, essa probabilidade que nós estamos procurando, na verdade ela pode ser modelada pela função de Q² de dimensão d do valor de menos 2 vezes o logaritmo natural de alfa. Vamos entender como isso funciona com uma dimensão. Então nós temos aqui a distribuição normal, é uma distribuição normal típica com média em 0 e desvio padrão 1. Tá? Então, seja alfa igual a 0,5, ou seja, nós queremos capturar aqui 50%, pelo menos pontos que apresentam pelo menos 50% da densidade do pico da média. Aplicando menos 2 o logaritmo natural de 0,5, nós temos 1,386. E aqui nós vemos representado o que isso significa em termos da distribuição normal. Então nós temos aqui uma faixa que vai de menos 1,386 até mais 1,386, projetado na distribuição normal. Todos esses pontos aqui possuem uma densidade que é maior do que 0,5 da densidade da média, como graficamente é bastante fácil de visualizar. Aplicando esse valor 1,386 na distribuição Q², nós chegamos a 0,76, ou seja, 76%, e podemos afirmar que 24% das densidades elas se encontram fora dessa região delimitada pelo fator alfa. Uma estratégia semelhante pode ser adotada para o caso bidimensional, novamente alfa igual a 0,5, menos 2 logaritmo natural de 0,5, que é 1,386. Só que nesse caso, quando nós aumentamos a dimensionalidade da função Q², nós obtemos 0,50. O que isso significa? Que 50% da densidade ela vai para as regiões fora do pico. E isso já traz uma diferença significativa. Por quê? Porque no caso unidimensional era 24%, agora é 50%. Nós podemos então continuar esse raciocínio avaliando a distribuição Q². Aqui à esquerda nós temos a distribuição Q² para o caso bidimensional. Para o caso tridimensional, nós já percebemos que agora o pico ao redor da média ele compreende apenas 29% dos dados, ou seja, 71% da densidade ela vai para as pontas
E percebemos que, à medida que nós aumentamos a dimensionalidade, por exemplo, para D igual a 10, esse pico da média ele corresponde a apenas 0,075% dos pontos, e a maioria absoluta vai estar nas regiões extremas ou externas a esse pico da média. O que nós podemos perceber então? É que aqui também, à medida que nós aumentamos a dimensionalidade, temos um problema que pode ser complicado. Por quê? Uma das premissas clássicas da distribuição normal, que a média ela concentra a densidade, e ao redor da média nós temos pontos que também concentram a densidade, e há um volume significativo, uma parte significativa da densidade aqui, ela deixa de valer necessariamente quando nós aumentamos essa dimensionalidade. Então todas aquelas premissas que os algoritmos possam fazer utilizando esse conceito, elas estão em risco e podem não funcionar no âmago aí dos algoritmos e técnicas implementadas com base nesses princípios. Para concluir esse capítulo, nós vamos aqui rapidamente falar sobre a derivação do volume da esfera e como que isso pode ser feito de forma intuitiva usando as coordenadas polares. Então, nós começamos aqui com as coordenadas polares bidimensionais, onde nós temos um ângulo θ1 que nós queremos avaliar, e a forma da coordenada polar é que nós podemos expressar esse ponto x1, x2 como o raio da esfera e o cosseno e o seno desse ângulo que é aqui colocado. Então nós temos que x1, x2, ele é R o cosseno de θ RC1, o x2 é R o seno de θ1 RS1, a norma de x é R, e aqui a gente representa, por simplicidade, o cosseno de θ1 e o seno de θ1 por C1 e S1, respectivamente. A partir disso, nós podemos calcular esse volume usando o jacobiano, a matriz jacobiana dessa transformação, onde nós temos aqui os valores expressos em termos de cosseno e seno de θ1, e o volume ele é a integração tanto em termos do raio quanto em termos do valor de θ sobre a norma do determinante. Apurando, fazendo o desenvolvimento aqui, que não vamos entrar no detalhe, nós chegamos finalmente a πr2, que é a área do círculo a partir dessas coordenadas polares. A boa nova é que esse processo ele pode ser igualmente estendido para 3D. Aqui, a partir de um ponto da superfície da esfera, nós conseguimos equacionar as coordenadas desse ponto em termos do raio e de valores de seno e cosseno dos ângulos aqui formados. Temos também o jacobiano definido de uma forma muito parecida, e nesse caso o volume da esfera ele vem como uma integral tripla, que analiticamente chega exatamente ao mesmo valor. Isso pode ser generalizado para D dimensões, e nós chegamos aqui à função tal que utilizamos no início deste capítulo para estimar o volume da esfera e ver como esse volume da esfera ele evolui ao longo do tempo. Bom, com isso nós concluímos aqui a apresentação sobre o capítulo 6 de alta dimensionalidade. Como mencionado no início, a ideia era sensibilizá-los em relação ao impacto que a alta dimensionalidade dos dados pode ter em termos na caracterização desses dados e em outras medidas de comparação desses dados, mas ainda assim, em muitos casos é necessário que tenhamos uma dimensionalidade razoável. O próximo capítulo versa sobre redução de dimensionalidade e como isso pode ser feito.